Olá, meus amores! Então, como estão todos depois dessa navegação pelo eclipse? No vídeo de hoje eu vou falar dos efeitos desse eclipse na nossa psique. Quem sentiu os efeitos e quais teriam sido eles? Então, fica aí que hoje a gente vai bater um papo sobre a nossa transição interna, acompanhando a transição do nosso querido e amado planeta Terra neste sistema solar desta galáxia. Fica aí que eu já volto. Então, gente, como é que vocês estão? Todo mundo meio assim? Sabe a televisão, quando a televisão antiga, né? Que dava assim, quando a válvula, você sabia que televisão já funcionou a válvula? É, meu bem, a menina que é antiga. E quando a válvula falhava, a televisão dava umas falhadas assim na imagem, ela ficava assim como se fosse uma persiana falhada, sabe? É mais ou menos assim que está a nossa energia durante esse eclipse, né? A gente está vivendo uma atualização energética, todos, sem exceção. Alguns sentem mais. Quem sente mais? Por que sente mais? Vamos lá. Quem sente mais é quem já não está comendo carne, né, há algum tempo. Quanto menos carne, mais sutil a energia. Se não come carne vermelha, né, já sutilizou um pouquinho. Se não come carne branca, já sutilizou mais um pouquinho. Se não come peixe, também aí, se está na linha do vegetariano, né, já está bem sutil. Vegano, então, em outro nível, né? Então, quanto mais a gente sutiliza a nossa energia, não come bicho morto, bebe bastante água, faz um pouco de exercício físico, que mais? Interagem com a natureza, pé na terra, caminhar, beira-mar, na floresta. Isso tudo limpa a nossa energia e faz com que os nossos átomos consigam se manifestar e se movimentar de uma forma mais, sabe, mais rápida, mais arejada. A gente sente a nossa aura mais limpa, mais leve. Então, essas pessoas sentem mais as oscilações energéticas. Oscilações energéticas essas que estão acontecendo agora e elas ficam assim, né, meio assim, vão e vêm, para a gente se adaptar, né, para a gente ir se adaptando cada vez mais à aceleração energética do planeta. Aí você diria assim, mas então, quem come carne, quem não faz exercício, quem isso, que aquilo. Primeiro, temos o livre-arbítrio, né? Papai do céu, mamãe terra, deu livre-arbítrio. Quem sou eu para questionar o livre-arbítrio? Cada um faz o que quiser, come o que quiser, né? Eu sou muito a favor da gente começar a ouvir o nosso corpo, a sentir o nosso corpo, né? Muitas vezes a gente ainda não está preparado para, por exemplo, fazer um corte radical em todo tipo de carne que a gente comeu a vida inteira, de repente para tudo. Então, assim, a maneira mais inteligente é a gente ouvir o nosso corpo, né? Talvez você precise de carne, o outro não. Então, assim, não tem regra. Tá? Não tem regra. Essa coisa de regra, de padrão, de enquadramento, não é da ordem da nova terra, tá? Da nova terra, que é toda amor, toda misericórdia, toda compaixão. Então, quanto mais você expressar amor, misericórdia e compaixão por você mesmo, mais você estará vibrando com a nova terra. Mas quem já está nessa prática, né? Porque já tem ouvido o seu corpo, porque o seu corpo já pediu menos carne. Tem gente, por exemplo, que não está conseguindo mais beber, né? Bebia normalmente, bebia um monte de cerveja, dividia uma garrafa de vinho com facilidade. Agora toma, né?
2 taças de vinho, acorda no dia seguinte com uma ressaca, como se tivesse tomado um porre homérico. Isso é o seu corpo dizendo: olha, não estou conseguindo metabolizar essa quantidade de álcool, porque provavelmente o seu corpo já está metabolizando uma quantidade gigantesca de luz, de energia que está entrando. Então, sobra menos energia para metabolizar comidas mais pesadas, álcool, né? E outras coisinhas mais que o seu corpo vai dizer para você se você está suportando ou não. Dentre a galera que está sentindo mais, né, a movimentação energética trazida por esse eclipse, que teve um. Que teve, não, né, gente? Que está tendo, porque nada é assim tão pontual quanto a gente às vezes gosta de ter, né? Hora, número, minuto, segundo. Ah, não, o eclipse foi tal hora, tal dia, então naquela hora, naquele dia. Não, até porque tudo o que está acontecendo com você chega até você na tua bagagem, né? Tua bagagem é o que você viveu, as experiências que você viveu no passado, que configuram a maneira como você se interpreta e interpreta o mundo, e é tua bagagem também uma certa projeção que você faz do seu futuro, consciente ou inconscientemente. Você às vezes fica, inclusive, bastante desesperançada porque você projeta um futuro, né? Que o meio externo convence você de que não vai ser legal. Então, para aquelas pessoas que já estão com a sua energia mais sutilizada, elas devem sentir várias oscilações, né? Acompanhar a oscilação energética. O que eu quero dizer? Você pode acordar no meio da noite completamente serelepe, né? Acorda assim, tá, 3, 3:30 da manhã, que é a hora padrão, né? Que a gente, quando está trabalhando atualizando nosso corpo energético, costuma acordar por essa hora, né? Ou sente um sono absurdo durante o dia, né? E precisa dormir naquele momento. Natural. Sente sede, não sente sede, enfim, é uma oscilação energética que o corpo acompanha. Então, é muito importante a gente, nesse momento, ter, na medida do possível, a mais pronto atendimento ao que o seu corpo pedir, né? Certa vez eu fiz um curso de medicina natural. Nossa, faz muito tempo, isso era em 1984, 85. Eu fiz um curso de medicina natural e com o Dr. Márcio Tempo, que até hoje está aí na praça com seus livros. E ele dizia que, primeiro, que o curso falou de alimentação o tempo todo, né? Então, o alimento é nosso remédio e o alimento é nosso veneno. E ele disse para mim uma coisa que eu achei muito legal, porque eu nunca fui dessa muito radical, sabe? Não sou a favor de radicalismos, né? Regras radicais, porque cada corpo é um universo, né? Então, como é que você vai criar uma regra radical para que, então agora, na época, por exemplo, 1984, 85, era moda, em termos de alimentação, a macrobiótica. Gente, não dava, sabe? Primeiro que as pessoas viviam para comer, né? Então, assim, só pensava no que ia comer, onde comer, como fazer a comida, né? E aí, nessa época também, eu conheci Sônia Hirsch, que é uma escritora maravilhosa sobre alimentação natural. Ela escreveu um livro, que o livro, um amarelinho, tinha o título assim, para o Perfeito Fortuna. Perfeito Fortuna, se você não conhece, Prefeito Fortuna, né? Ele foi o cara que gerenciou o Circo Voador. No início da vida do Circo Voador, quando o Circo Voador ainda era mesmo uma lona, né? E aí a Sônia escreve para ele, porque ele perguntou para ela como é que ele podia se alimentar bem, e a Sônia escreve esse livro para ele. E falando de uma linguagem assim bem legal, sabe? Do tipo assim, a gente tem que comer para viver e não viver para comer, né? Então, assim, a comida
é muito importante para o nosso corpo, ela é o combustível do nosso corpo, mas a gente não vive, né, olhando para o combustível o tempo todo. O combustível é para fazer a gente funcionar. Então a gente tem que comer para viver e não viver para comer. Muito bem. Como se isso não bastasse, Sônia me ensinou uma fórmula de um prato bem equilibrado, uma vez que a gente não vai comer carne, e a gente ouve que se não comer carne, né, não come proteína, proteína faz falta, nananana, um monte de coisas que nem sempre é tão assim, né? Ela ensinou que para você ter uma comida, um prato equilibrado, com vitaminas, proteínas, carboidratos, e sais minerais, etc., que você devia ter um prato colorido. Então, se você come uma batata baroa amarelinha, você come uma beterraba, né, vermelhinha, você coloca um verde, folhas verdes no prato, né, o arroz branco, o feijão, arroz e feijão, segundo o Dr. Márcio Bom Tempo, formam, arroz e feijão trazem todos os aminoácidos da cadeia de aminoácidos que a proteína, da proteína que nós seres humanos precisamos. A grande vantagem da carne é que a carne, a proteína da carne tem uma cadeia de aminoácidos gigantesca. Então, assim, a gente comendo a carne sabe que em termos de aminoácidos para formar a parte proteica do nosso corpo não vai faltar nada. Em compensação, tem aminoácido demais, então a gente fica muito tempo para quebrar, digerindo carne, a gente leva muito tempo digerindo a carne porque precisa de muito tempo para quebrar aquela cadeia de aminoácidos, para que o corpo humano forme, então, uma nova cadeia compatível com a que o nosso corpo humano precisa. E no caso do arroz feijão, nas palavras do Dr. Márcio Bom Tempo, o arroz traz uma quantidade de aminoácidos que, com a quantidade e a qualidade dos aminoácidos que tem no feijão, formam-se facilmente, sem precisar quebrar a cadeia para depois rearrumar, a cadeia de aminoácidos que forma a proteína que nosso corpo precisa. Então, eu me lembro muito bem, nunca mais esqueci. Não é sempre que eu consigo comer meu pratinho colorido, mas quando eu sinto que meu corpo está precisando de um cuidadinho, né, daquela lustradinha, daquele cuidadinho, daquele aconchego mais precioso, eu então uso da fórmula da Sônia Richard. Bora comer colorido, né? Folha que nasce para cima da terra, a raiz que nasce para dentro da terra, o arrozinho com feijão e frutas, no suquinho de frutas, na fruta e pronto, né? Tá tudo muito bem. Então, para você ver como que o nosso papo sobre a gente suportar essa oscilação energética foi parar no corpo, foi parar na alimentação, né? Porque é o nosso corpo que segura esse tranco e que tem que segurar, né? Porque uma das características dessa grande transição planetária, que eu acabei de saber agora, hein? Essa é fresquinha, é que o nosso planeta ele vai passar, está passando pela experiência de ascensão, né, da sua energia, de ascensão da consciência planetária, de navegação, né, dentro do nosso sistema galáctico, ele está navegando para uma oitava acima energética e ele vai passar por essa experiência com os seres humanos encarnados. Enquanto outros planetas passaram pela sua ascensão, já com os seres vivos daquele planeta, já em outra dimensão, não mais na dimensão da matéria, nós vamos passar por essa transição planetária encarnados, né? Então a gente vai estar aqui, ó, pele e osso, né? Que sentadinho na nave Mãe Terra, segurando o tranco dessa nossa navezinha, nesse nosso sistema solar, navegando nessa oitava acima, nessa espiral evolutiva que a gente está vivendo agora, né? E fenômenos como esses, como o eclipse, nossa, eles mexem pra caramba com a nossa energia. Né? Então, sono, falta de sono, apetite, falta de apetite, zumbido no ouvido, tontura às vezes, né? Você tem uma tontura do nada, né? Então, assim,
Sempre procure seu médico para ver os sintomas, né? Isso é default. Agora, eu também me lembrei muito bem de um médico que eu tive, maravilhoso. Ele tomava conta de toda a minha, né? Ele tinha uma especialidade, mas eu dizia para ele, olha, você toma conta do meu resfriado, porque ele era o único médico regular que eu frequentava. E sempre que eu chegava no consultório dele apavorada com alguma coisa, ai, doutor, uma dor aqui, ele dizia, calma, vamos dar o tempo de um ciclo, né? O ciclo, dependendo da dor e do lugar que era um ciclo de um dia, 3 dias, né? Um mês ou 3 meses, para ver se a coisa se repetia, para que então ele decidisse entrar com um tratamento mais invasivo, com remédio, com antibiótico, com seja lá o que fosse. Então, assim, há um ciclo, né? Tudo que a gente sente, a gente dá um tempinho para ver se aquilo vai se repetir, né? Como diz os próprios remédios da farmácia, né? Que costumam tapar os sintomas e deixar a gente às cegas sobre como o nosso corpo está reagindo, dizem, né? Se persistirem os sintomas, procure um médico. Mas veja, né, algum tempinho a gente tem que dar para sentir o que é aquela reação física e orgânica a esse momento de transição planetária que a gente está vivendo, né? Então é isso. Então eu queria dizer, e um nível mais sutil, um terceiro nível mais sutil para aqueles que estão já com não mais só o corpo, mas com a mente também já sutilizada, já antenada, né? Já frequentando o nosso mundo interno, que é um mundo de sentimentos e de sensações e de pensamentos e de ideias, né? A conversa consigo mesmo e consigo mesma agora está assim num grau muito aberto, sabe? Muito aberto. Aquela figura que eu trouxe para vocês sobre a presença, lembra da figura da presença que tem um serzinho meditando, um outro corpo acima de uma figura de um corpo meditando, de uma pessoa meditando, e uma terceira figura acima. Pena que eu não estou com ela aqui, mas aquela figura da presença, né? Ela, ela revela, né, que às vezes, muitas vezes, o que a gente chama de nosso anjo da guarda, de nosso mestre, de nosso mentor, não é nada além da nossa própria consciência mestra ascensionada. Isso eu aprendi com o mestre ascensionado Saint-Germain, lendo os livros dele, ele falando muito do discípulo, né, que somos nós, a gente que quer aprender, a gente que quer entender, a gente que quer compreender esse processo de ascensão que a gente está vivendo. Então, eu lia muito Saint-Germain e num dos livros que eu estava lendo dele, ele dizia que o discípulo, né, ele tinha a sua prática, tinha que confiar na presença eu sou, tinha que fazer a meditação, tinha que perceber que o verdadeiro ser que nós somos é o eu sou, né? É a presença eu sou, a presença I am em inglês, né? É o eu sou, eu sou, eu sou, até o dia que o discípulo vai perceber que o seu mestre é a sua própria consciência mestra ascensionada. Então, aquele papo que a gente bate com a gente mesmo, sabe? Quando você fica falando sozinho, você fala sozinha? Eu falo sozinha. Inclusive, eu adoro falar sozinha, porque eu vou botando uma série de ideias e de insights, sabe, em dia, sabe? É muito bom, muito bom. Eu falo e aconselho. Uma oração, né? Falar com Deus, aquilo que você entende por Deus, fazer uma oração, conversar, né? Aquela conversa que a gente precisa ter de vez em quando com a gente mesmo, ou com quem, ou com Deus, com a ideia que você tem de um ser inteligente, de um ser consciente, de um ser que tem uma visão mais ampla do que a nossa pequena visão dos 5 sentidos aqui, né? Então, essas conversas, elas estão, assim, extremamente esclarecedoras e sempre,
sempre para você realmente ancorar os insights e as informações que você vai receber, esteja atenta às sincronicidades. Elas estão também extremamente presentes. Aconteceu uma coisa inusitada com você que você não esperava. Isso é uma resposta. É uma resposta à sua vibração e frequência. A sua vibração e frequência parte dos seus pensamentos, que acionam sentimentos e emoções. Então, aquilo que acontece para você, de bom e não tão bom, é um retorno muito claro de como você está vibrando, na vibração e na frequência que você está. O que é, Cláudia, vibração e frequência? O que você anda pensando, o que você anda sentindo, né? Será que é isso mesmo? A gente interpreta a nossa realidade com muitos filtros adquiridos durante as nossas experiências do passado, que filtram o que a gente olha da realidade e acaba também filtrando um futuro. Então, quando alguma coisa inusitada acontece, alguma coisa que a gente não espera acontece, já é uma vibração uraniana, que é o que está trazendo essa mudança para a nova era, e que te alcança, esse inusitado te alcança porque em alguma parte de você, você vibrou nessa frequência. Isso pode ser uma janela de abertura para uma outra linha de vida, para uma outra linha de tempo que você é capaz de alçar, né? De entrar agora. Também uma sincronicidade de alguma coisa repetitiva, que fica provando para você que tudo é sempre assim, também pode ser uma mensagem para mostrar para você que você continua vibrando nessa frequência e vibração que você não gostaria mais de vibrar. Dobra atenção para os seus pensamentos, dobra atenção para os seus sentimentos, para você começar a entrar na gerência e dizer: não, isso aqui não quero mais. Não quero mais vibrar assim. Não quero mais ler a realidade desse jeito. Não quero mais achar que toda vez que esse sujeito fala assim comigo, ele está pensando isso e aquilo de mim. Pode ser que não, né? E se tiver pensando aquilo e assim de você, quem comanda você é você. Se você vai se deixar acionar ou não, quem responde é você, certo? Então, é isso, tá? Resumindo, quem sentiu mais os efeitos do eclipse foram aqueles que estão com a sua energia mais sutilizada. Quem sentiu mais os efeitos? Quais foram os efeitos? Dormir, ter sono fora de hora, querer dormir durante o dia, dar um sono incontrolável durante o dia, ou acordar no meio da madrugada, ou ter muita sede, ou ter uma tontura, ou enfim. E aqueles que já estão com a sua energia sutilizada e compreendendo essa oscilação energética, conversar consigo mesmo é algo que vai trazer muitas revelações para você a respeito de o que você anda vibrando, né, e em que frequência, para que você então possa alterar isso de acordo com o que você quiser. Tá certo? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Muita informação para a gente trocar aí nesses dias, tá bom? Gratidão! Nossa, que coisa boa, né? Essa transição tá ao máximo. Namastê, em Lakesh. Eu sou um outro você. Se você chegou até aqui, gostou do que ouviu, fez sentido para você, deixa seu like, tá? E se você vem assistindo aqui as lives, não, que eu não tenho feito mais live, mas se você vem assistindo os vídeos aqui e tem gostado, se inscreve e aciona o sininho, porque a gente tem feito um caminho, né? A gente tem realmente caminhado aqui no canal e eu acho que agora a coisa vai ficar mais acelerada, tá bom? Mas isso fica para o próximo vídeo, ó. Beijão, até o próximo. Namastê em Lakesh. Eu sou o outro você.